A paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guiar, conduzir neste tempo de estudo, reflexão, tempo de meditação na sua palavra, tempo de entendimento e tempo de revelação. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou retomar aqui onde diz, né? En el tiempo de Noé. E vou ler em espanhol, só que vou explicar brevemente, né? Em português. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Gênesis 7:4. Então, a gente vê aqui nesta palavra como o Senhor determinou um tempo, né, de 40 dias e 40 noites, onde as águas do dilúvio, né, tirariam todo ser vivo das faces da terra, né, menos Noé e a sua família. E todos os animais que foram escolhidos, né? É um tempo determinado de 40 dias e 40 noites, né? Assim, esos 7 días muestran y revelan el tiempo en que Dios dio plazo a Noé para entrar en el arca junto a su familia con todos los animales, plazo conclusivo de fin de tiempo antes del fin previo al cataclismo. Então, a numeração, os numerais, né, que Deus determinou, os tempos que Deus determinou, tem um significado nas suas palavras de fim e de tempos conclusivos, onde se determina as suas ordens sobre a face da terra. Então, disse que faltavam 7 dias, né? Daqui a 7 dias eu farei aquilo. Então, esses 7 dias é o número do Senhor, é o tempo do Senhor, determinado pelo Senhor, e o tempo do juízo durou 40 dias e 40 noites, né? Hablando agora no tempo de Noé, que entrou no arca, ele tinha 600 anos quando isto sucedeu. Así las escrituras lo dicen, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Génesis 7, versículo 6. Entonces, él tinha 600 anos e também ele determinou que fosse um tempo determinado de princípio e de fim para ter uma nova contagem sobre a criação, tá? Esses 600 anos. Ele tinha 600 anos e também foi um tempo conclusivo de 600 anos. Então, Deus tomou o tempo de um homem, né? O tempo do homem e o tempo para que a criação fosse exterminada e fosse dado início a uma nova criação sobre a face da terra. Y todavía dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, era, no sé o ano que isso aconteceu, nos 600, né? En el segundo mes, en el mes segundo, ou seja, en un tempo determinado por Deus, que fosse um segundo mês daquele tempo, daquele ano, a los 17 dias do mês. É uma coisa que outro dia o irmão Richard perguntou sobre essa questão, por que 17 dias daquele mês. E lembramos que José, quando foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos de idade. Então, 17 viria a ser, assim, logo de cara no nosso entendimento pela palavra de Deus, que esse 17 determina um tempo em que Deus escolheu
aquele tempo, sobre aquelas pessoas, sobre aquela determinação dele para que houvesse uma série de acontecimentos até que viesse uma conclusão de liberdade para o povo de Deus, para as pessoas que Deus escolheu. Né? Assim aconteceu com José, quando ele foi tomado como escravo, e depois todo Israel, né, se beneficiou, foi salvo com isso, e eles viveram ali muito tempo, 400 anos, né? E assim também, nesse tempo de aqui, foi um tempo determinado por Deus para que acontecessem todos esses eventos. E naquele dia foram rotas toda a fonte do grande abismo. Então, com isso, sabemos que nas profundezas tem grandes reservatórios de água e as cataratas dos cielos foram abertas e também veio chuva desde os céus. E quando Noé bajou, desceu, né, da arca, já o dilúvio estava terminado. Isto nos confirma a palavra, esto confirmado pela palavra, y sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, la edad de él y también del tiempo determinado por Dios, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Todas determinaciones por Dios para que se concluíssem, né, as questões dos eventos determinados por Deus. Né? Eu tinha falado da outra vez que esse segundo mês tinha um significado enorme por causa dessa questão de determinar, Deus determinando, né, os tempos conclusivos de uma era, como dos 2 milênios que se passaram desde Cristo até o nosso tempo, né, as 62 semanas descritas por Daniel, e depois deu centrado ao fim desse milênio, como já foi falado aqui, para que fosse o tempo da última semana de Daniel. Aqui também o Senhor cita, né, mostra, né, e fala dessas questões com essa segunda etapa, esse segundo tempo nas questões para determinar mudança de tempos, de passar de um tempo para outro, de determinar sobre um cataclismo e começar uma nova era. Noé tinha 600 anos no tempo que entrou no arca. E aqui está explicando o mesmo que foi explicado passo a passo por mim agora. 600, que são os tempos de homem, é um tempo de homem, né? E aconteceu aos 17 dias do segundo mês do ano 600. Então, no segundo mês desse ano 600, 17 dias. Segundo conteo de anos por la edad de Noé, compreendemos también que por su edad ser de 600 años, ¿eh? El año fue contabilizado por las escrituras como el año 600. También en esta ocasión fue comienzo del diluvio. El término del 600 fue al bajar del arca también, y en el año 601, junto a su familia y los animales, contabilizamos los tiempos del fin en esta cifra, también con el comienzo del nuevo tiempo por venir de la era post-diluviana, 600, que es la cifra de hombre, 6. Uma das grandes revelações que Deus nos faz com tudo isso são as determinações deles com datas, com quantias de tempo dentro das eras, e como o homem pertence a esse tempo meia. Porque Deus criou o homem ao sexto dia, né? Ao sexto tempo de determinação dada por ele para que o homem fosse colocado
na criação, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Descansou em um tempo que é descanso, ou seja, o descanso do Senhor não está na terra, a não ser naqueles que descansamos no Senhor, ou seja, através da presença do Espírito Santo dele. Então, se Noé, quando ele tinha 600 anos, foi determinado para que esse fosse um término e começo de uma nova era, é porque o homem pertence a esse tempo, né? Do dia semanal, mensal, anual e secular do 666. ¿Ah? Era el año 600, conteo hecho por Dios a partir de la edad de Noé. Esto por el tiempo del hombre en su estado natural, cuando comenzó el diluvio. Así fue como también Noé tenía 600 años de edad. Si sumados estos en edad y tiempos de Noé, 600 más 600 da 1200 más 60 de altura de la estatua de Nabucodonosor, medida de hombre que da 1260. ¿Por qué es tan importante ese 1260? Porque al mismo tiempo en que se dará o testemunho ao tempo do fim, durante a pregação do Evangelho Eterno, que são 7 trovões, né, no fim de todos os tempos. Né? E por que se sumou com a estátua de Nabucodonosor esse 600 mais 600 anos e idade de Noé? E depois os 60 da estátua. Porque a estátua, ela foi feita segundo a altura e medida de homem. Tá bom? Por isso, agora recomenço onde ficamos. Ahora, 1260 es la cifra que muestra a la iglesia el tiempo en que en el mundo será predicado el Evangelio Eterno por los 2 testigos. Ver en Apocalipse. Ahí a gente vai para Apocalipse, para a leitura, que está entre aspas aquí. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, ¿ah? De panos de saco, ¿no? Ou seja, em grande sofrimento e dificuldade, né? Apocalipse 1:3. Estos, agora, em forma explicativa, son la suma de los tiempos recorridos antes del fin, tiempos finales de las cosas pasajeras, anticipo en su tiempo de transformación de lo natural a lo espiritual en Cristo. Es también mitad de la última semana de Daniel, con la que aprendemos que son 3 tiempos y medio, días en años si sumados. Esto es como 3 años y medio, los mismos que algunos creen serán la mitad del tiempo de la última semana de Daniel, en años, en tiempos de sucesos y acontecimientos dentro de este periodo. Estos tiempos y estos 3 tiempos y medio, o la mitad de días de la última semana de Daniel, son en realidad un tiempo de Dios para el anuncio de la llegada del Salvador antes del aparecimiento del hombre de la perdición. Amén. Puede leer eso ahí en portugués, mi hermano, ahí a partir del ahora 1260, ¿no? Agora, 1260 é um número que mostra à igreja o tempo em que no mundo será pregado o evangelho eterno pelas 2 testemunhas. Ver em Apocalipse 13:1, que diz, 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são... amém. Pode seguir. Estas são a soma dos tempos recorridos antes do fim, tempos finais das coisas passageiras, antecipação em seu tempo da transformação do natural ao espiritual em Cristo. É também a metade da última semana de Daniel, com o que aprendemos que são 3 tempos e meio, dias em anos, se somados esses como 3 anos e meio. Os mesmos que alguns creem serão a primeira metade do tempo da última semana de Daniel, em anos, em tempos de eventos
e acontecimentos dentro deste período. Estes 3 tempos e meio, ou metade em dias da última semana de Daniel, são na realidade um tempo de Deus para o anúncio da chegada do Salvador Jesus antes do aparecimento do homem da perdição. Amém. Então, os teólogos, digo, meus irmãos teólogos, eles somam literalmente o tempo de uma semana transformada em anos, que dá 7 anos segundo o que eles acreditam, para o tempo antes do fim. E eles pensam que será afirmado um pacto, né, com o anticristo, né, pelo que o profeta Daniel fala na palavra, no testemunho de sua palavra. Embora nós temos visto aqui que esse tempo da última semana é um tempo de homem, mas que na determinação de Deus se deu um tempo da última semana, quando terminou-se um período de fim do tempo, ou seja, após os 2 milênios da era cristã, e começou um tempo do fim. E esse tempo do fim tinha que ser começado, como já foi dito reiteradas vezes aqui, no tempo em que se deu a cifra do homem, como já temos visto, né, aqui, comprovando na palavra, que foi o 6, né, do 6 de 2006, ou seja, 6 de junho de 2006, que é um tempo que bate certinho, né, o 666, marca do homem. E como o tempo tinha que começar no tempo do homem, por isso que foi comprovado que a estátua da Nabucodonosor tinha uma medida de 60 côvados por 6, né? E que isso somado dava 360, que termina em tempo de homem, e que soma os tempos de um ano lunar, né? Um ano natural contado no calendário judaico. Então, aqui comprova-se, através desta leitura, né, como os tempos do homem confirmam o tempo em que o homem entra nesse tempo de fim, para que venha a ser dado testemunho nesses 1260 dias do 7 trovões, que já foi explicado nas outras aulas, né? Que é o tempo que marca, né, o anúncio da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua volta para resgatar a sua igreja e castigar os ímpios. Glória a Deus. Foi também período intermediário em dias de anos, desde o diluvio hasta Cristo, sendo tiempos y épocas, no hablando literalmente de los días de una semana o de la mitad de ellos. Aquí va a seguir explicando, ¿tá? En el transcurso de estos siglos, desde el diluvio hasta nuestro Señor Jesucristo, en el transcurso de estos siglos fue en los cuales el hombre tuvo la oportunidad en la tierra, en los ciclos desde el diluvio y después de la torre de Babel, de clamar e invocar a Dios, tiempo de décadas y siglos que significan espera entre los cataclismos hasta la venida de Cristo, en esperanza de un arrepentimiento de la humanidad, no habiendo ningún arrepentimiento o busca por Dios por parte del hombre. Él escogió a Abraham, el cual sí invocó al Señor y fue escogido. Fue para que por medio de su fe naciese el pueblo elegido, propuesto, Israel, y así todos los que de él fuesen descendencia pudiesen tener salvación en la misericordia divina. Podemos llamar a todo lo que se ha dicho sobre la última semana de Daniel como tiempos de Dios, describiendo acontecimientos humanos entre tiempos y épocas de los grandes hechos acaecidos en la tierra después del diluvio. Una semana en su mitad la llamaremos de 3 tiempos y medio. Así fue también marcador de los últimos días y comienzo de un año,
de un año nuevo para el hombre en la tierra antes y después del diluvio, fin de un orden establecido. Ahora la suma de los días o siglos, contados a partir del diluvio hasta Jesús, nos indica el preámbulo en tiempo y suceso de la manifestación de la gloria de Dios para uno nuevo. Puede leer para después explicar alguma coisa disso aí, por favor. Foi também período intermediário em dias de anos, desde o dilúvio até Cristo, sendo tempos e épocas, não falando literalmente dos dias de uma semana ou metade deles. No transcurso destes séculos, foram um tempo nos quais o homem teve a oportunidade na Terra, nos séculos, desde o dilúvio e depois da Torre de Babel, de clamar e invocar a Deus, tempo em décadas e séculos, que significaram uma espera entre os cataclismas até a vinda de Cristo, em esperança de um arrependimento da humanidade, não havendo nenhum arrependimento ou busca por Deus por parte do homem. Ele escolheu Abraão, o qual, sim, invocou ao Senhor e foi escolhido. Foi para que por meio de sua fé nascesse o povo eleito, Israel, e assim todos os que dele fossem descendência pudessem ter salvação na misericórdia divina. Podemos chamar a todo o que se tem dito sobre a última semana de Daniel como tempos de Deus, descrevendo acontecimentos humanos entre tempos e épocas dos grandes acontecimentos na terra depois do dilúvio. Uma semana em sua metade, nós chamaremos de 3 tempos e meio. Foi também um marcador dos últimos dias e começo de um novo para o homem na terra antes e depois do dilúvio, o fim de uma ordem estabelecida. Agora, a soma dos dias ou séculos contados a partir do dilúvio até Jesus nos indica o preâmbulo em tempos e eventos da manifestação da glória de Deus para um novo? Para um novo tempo, né? Para um novo, está falando do tempo ali, para um novo tempo. Para uno nuevo. É da forma de que se fala em espanhol, é diferente, né? Porque está falando de tempo e acontecimento, né? Então, depois diz, e sucesso da manifestação da glória de Deus para uno nuevo, para um novo desses tempos e acontecimentos, né? Então, é a forma de escrever. Aí teria que reescrever português, né? Porque o tradutor já fala mais em forma direta. O que está falando? Que assim como Deus contou os tempos desde Adão até Noé, que foram até a morte de Noé, que foram 2100 anos, assim também foi contado um tempo no calendário do homem, desde o tempo que ele acha que foi o nascimento de Jesus Cristo, né? Até o fim dos 2 milênios, que foi em 2006, e já falamos porque a gente sabia que era em 2006, né? E se deu vários exemplos. Então, assim também Deus, desde o tempo do dilúvio, né, desse novo estabelecimento de tempos, até Cristo, Deus determinou que fosse também um novo tempo. Qual foi o novo tempo? Desde a promessa de Abraão até Cristo, né? Lembremos-nos que a gente contou desde Abraão até Moisés, até Davi, até a volta dos israelitas de Babilônia, se são contadas aí, segundo o Evangelho de Mateus, 3 gerações de 14, né? Que somando dá 42 meses, ou 42 gerações, né? Como a gente já foi dito aqui no estudo. E essas 42 gerações é o mesmo tempo que também as testemunhas vão dar o testemunho no fim dos tempos. Ou 1260 dias, que 42 meses dá 3 tempos e meio, 3 dias e meio, 3 anos e meio, ou 1260 dias. É um tempo de homem. Então, na espera de Deus manifestar toda a sua glória, Deus, no tempo intermediário entre os 2 primeiros milênios, né, que foram o fim da época de Adão até Noé, também depois determinou agora no fim
o mesmo tempo de 2006 anos, né? E que no tempo intermediário entre Noé e Cristo, Deus determinou que no tempo que ele fez a promessa a Abraão, até ele, o Cristo, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, fosse dito um tempo de espera para a manifestação do Cristo no meio de Israel e do mundo, que foram as 42 gerações escritas em Mateus, tá? Se vocês vão para Mateus, não quero voltar lá, porque se ao contrário vamos voltar no estudo, né? Mas aí em Mateus está muito bem explicado essa questão das 42 gerações, né? Então, podemos contar essas eras, né? A primeira, desde Adão até a morte de Noé. A segunda, né? Desde a promessa de Deus a Abraão até Cristo. E depois, desde Cristo, do nascimento dele, até o tempo do fim, mais outra era. Então, duas de 2006 anos e uma na promessa de 42 gerações. Assim também será pregado o Evangelho Eterno, né, em 42 meses, 42 tempos, né, ou dias, né, como quiser chamar, não? Ou 1260 dias, que é um tempo determinado por Deus. É que a nossa mente racional, ela quer saber dias, meses, semanas, meses e anos, né? Mas Deus determina como tempos, tá bom? Porque, do contrário, o homem tiraria a conta na mente dele. Então, Deus nunca vai deixar que isso aconteça, tá bom? Eu sei, não sei quem os meninos estão vendo aí a aula, alguns deles, né, agora, talvez não se estejam muito perdidos, né? Mas eu sei que a minha irmã lá no Chile, ou a irmã Tamires, o Richard e o Claudio, eu acredito que está entendendo correto aí, tá? Tudo bem. Alguma pergunta sobre isso? Só essa última parte, pô. Então são 3 grandes eras que nós podemos dizer assim, de Adão até Noé, Noé até Cristo, e de Cristo até a metade da última semana. Exato. Cada uma representando essas 14 gerações também, uma soma total aí das 42, é isso? Isso. Que ao final é um tempo de conclusão para marcar a vinda de Cristo. Exato. Tá. Amém. Amém. Podemos chamar, né? Podemos llamar a todo lo que se ha dicho, todo lo que fue dito aquí, ¿no? Sobre la última semana de Daniel como tiempos de Dios, como que eles son tiempos de Dios, ¿no? Describiendo acontecimientos humanos entre tiempos y épocas, de los grandes hechos acaecidos o que acontecieron en la tierra después del diluvio. Una semana en su mitad la llamaremos de 3 tiempos y medio. Fue también marcador de los últimos días y comienzo de uno nuevo para el hombre y la tierra, antes y después del diluvio, fin de orden establecido. Ahora la suma de días o siglos contados a partir del diluvio hasta Jesús nos indica el preámbulo, ¿no? La parte, ¿no? Que se da una explicación o da ese inicio, ¿no? En tiempos y sucesos y acontecimientos de la manifestación de la gloria de Dios para uno nuevo. Está explicando la misma cosa que la gente acaba de comentar, ¿no? Es un hecho, es un fato, ¿no? En los eventos globales de la gloria de Dios mostrada en su pueblo Israel. El propósito de Dios en el transcurso y sucesos en los siglos que llevaron a Cristo fue contado como día de años de hombre más culminación del destino de Dios. Todo da testimonio para la concretización del plano de Dios en Cristo Jesús. Es de saber que todo es en el tiempo de Dios y no como conteo humano. Los tiempos de Dios contados entre la mitad de la última semana de Daniel muestran los primeros 3 tiempos y medios
de la última semana de las 70, 1260. Sumatoria arriba descrita que contabilice la primera mitad de la última semana de nuestra era a partir de 2006. Y sabiendo nosotros que Noé vivió hasta el 2006 después de Adán, según las Escrituras, confirmamos el periodo y era adámica prediluviana de 2 milenios y 6 años. Esta fue la misma a la era en tiempo contado desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del segundo milenio en el año 2006, por ser esta fecha o data un transcurso ya explicado, y todavía lo será, de 2 periodos cataclísmicos antes de sus términos, en un llamado a la humanidad en la paciencia de Dios para una transformación, en una conversión de los escogidos de Dios, los cuales de criaturas serán transformados en hijos de adopción de Cristo. Amém. Pode ler toda essa parte aí, meu irmão, porque o que a gente comentou, né? O que a gente estava comentando está sendo explicado aí na realidade, né? Espero que em português o computador tenha traduzido de uma forma que se possa entender. Essa palavra hecho, Juan, qual que é a melhor tradução para ela? Só para a gente ter mais clareza aqui. Hecho. Isso. Hecho, fato. Fato? É um fato. Por exemplo, Hechos de los Apóstolos, no livro de... Um ato? Relatos. Por exemplo, quais são os hechos de Richard como advogado, né? Então é como eu estar descrevendo o que você faz, o que você fez. Uma realização também, né? Não. Em um acontecimento nos eventos globais, a glória de Deus, mostrada em seu povo Israel, o propósito de Deus no transcurso e eventos dos séculos que levaram a Cristo foi contado não como dias ou anos do homem, mas em uma culminação do desígnio de Deus. Tudo dá testemunho para a concretização do plano de Deus em Cristo Jesus. É saber que tudo é no tempo de Deus e não como uma contagem humana. Os tempos de Deus, contados entre a metade da última semana de Daniel, mostram os primeiros três tempos e meio da última semana das 70, ou 1260 dias, como se refere em outros versículos. Somatória acima descrita, que contabiliza a primeira metade da última semana da nossa era, a partir de 2006. E nós, sabendo que Noé viveu até 2006 depois de Adão, segundo as Escrituras, confirmamos o período e era adâmica, referindo-se a Adão, pré-diluviana, antes do dilúvio de Noé, de 2 milênios e 6 anos. Essa foi a mesma a era em tempos contados desde o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo até o fim do segundo milênio, que ocorreu em 2006. Por ser essa data um transcurso de tempo já explicado, mas e ainda assim o será, de 2 períodos cataclísmicos antes de seus términos, em um chamado à humanidade e à paciência de Deus, em um chamado para a humanidade na paciência de Deus, a uma transformação e uma conversão dos escolhidos de Deus, os quais de criaturas serão transformados em filhos pela adoção em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu não quero nem comentar em cima, porque já temos comentado desses períodos cataclísmicos, né? E períodos determinados por Deus para a conclusão de eventos, né? Sobre o seu povo e sobre toda a humanidade. Tempos que foram divididos nas eras, né? Para que
pudesse concluir a vontade de Deus sobre a sua determinação sobre o juízo de seu povo do mundo inteiro. Mas los 2 milenios y 6 años antes del diluvio fueron tiempo y época antecesores a un nuevo después del diluvio, con oportunidad para la humanidad de existir a partir en los siglos de la paciencia de Dios, esperando el día del Salvador. Entonces aquí está falando a mesmo, é o mesmo que a gente acaba de meditar e de exortar, né? Que esses tempos antes do dilúvio foi um tempo de paciência de Deus, né? Esperando o tempo da manifestação do Cristo sobre seu povo Israel, né? Porque se não tivesse sido a rebeldia, né? A rebeldia do homem, né? Deus teria determinado a salvação dele há muito tempo atrás, né? Noé y sus días como un preludio a un nuevo tiempo. En la época de Noé se inició el conteo del diluvio a los 17 días del segundo mes del año 600. Aquí voltando, aquí los 17 días, ¿no? Según número dado al tiempo por el cataclismo con la edad de Noé de 600 años. Y todos bajaron del arca a los 27 días del segundo mes del año 601. Porque si hubiese sido el diluvio del primer día y mes del año 600 al último día y mes del mismo año, todo habría sido en un año sin cambio de tiempos. En un tiempo de hombre, todo habría sucedido en el año 600. Sin embargo, no en tanto, ¿no? Fueron en 2 años el tiempo del diluvio, parte del 600 y la otra del 601. Así, todo fue en los propósitos de Dios. Puede leer esa parte para que a gente fale sobre essa questão. Mas os 2 milênios e 6 anos antes do dilúvio foram tempos e épocas antecessoras a um novo depois do dilúvio, com oportunidade para a humanidade de existir a partir dos séculos da paciência de Deus, esperando o dia de Cristo Salvador. Noé e seus dias como prelúdio a um novo tempo. Na época de Noé, se iniciou a contagem do dilúvio aos 17 dias do segundo mês do ano 600, segundo o número dado ao tempo do cataclisma, com a idade de Noé de 600 anos, e todos desceram da arca aos 27 dias do segundo mês do ano 601, porque sem Nossa, peraí. Juan, seu áudio não tá saindo aqui. Vê se tá mudo aí, clica no mudo aí, no microfone. Clica no microfonezinho aí embaixo. Só essa palavra aqui, porque se houvesse, porque se houvesse o dilúvio do primeiro dia e mês do ano 600, ao último dia e mês do mesmo ano, tudo teria acontecido em um ano, sem mudança de tempos, em um tempo de homem. Tudo haveria acontecido no ano 600. No entanto, foram em 2 anos o tempo do dilúvio, parte do 600 e outra do 601. Assim tudo foi no propósito de Deus, nos propósitos de Deus. Explico. Noé tinha 600 anos. E ali foi, como já foi explicado, um tempo de fim de tempo, né? E também de um recomeço a um novo tempo. Mas se tudo tivesse acontecido na idade de Noé e no mesmo ano dos 600, não se teria passado de uma era para outra.
não teria se passado para o ano 601. Por isso que Deus escolheu um tempo determinado e nesse ano 600, tá? E nesse ano 600, para que Noé entrasse na arca junto à sua família com todos os animais, e também determinou no ano 601, ou seja, em outro ano, tá? No segundo mês daquele ano, 27 dias, para que fosse quando ele descesse da arca. Então, houveram duas épocas, duas eras que se dividiram por causa do cataclismo do dilúvio. Ou seja, não veio a mesma era do antes do dilúvio e tudo aconteceu no tempo dele. Não, Deus mudou ali o tempo. Cortou essa questão do tempo. E aconteceu esse ano e 10 dias que eles ficaram na arca e desceram, ficou entre 2 anos, entre o ano 600 e entre o ano 601. Quem consegue entender o que está sendo explicado? Hã? Alguma pergunta? Então, esses anos, Deus escolheu esse tempo específico, porque foi um tempo que marcou uma mudança de era, né? Por isso que foi um tempo redondo para um tempo que se inicia em um. É basicamente isso que o senhor está falando, né? Tem um propósito por ter sido o ano 600, né? Foi como quando Deus estabeleceu o calendário espiritual sobre Israel, foi para uma marcação de um reinício de era, né? É porque a gente tem todo ano um novo tempo, né? Tem o ano 2022, ele acabou-se e entramos no 2023. Mas Deus cortou esse ano de 600 para que acontecesse tudo, entendeu? Cortou ele para que passasse entre o dilúvio e uma nova época, uma nova era. Porque Deus poderia ter falado, que seja tudo no final do ano 600 e aí já passa no ano novo para que aconteça uma nova era no ano 601. Não, mas ele cortou. Pode ver que ele fez entrar Noé, né? Por isso que diz aí, na época de Noé se iniciou o conteo del diluvio a los 17 días del segundo mes del año 600. A los 17 días del segundo mes del año 600. Ou seja, nessa data, inclusive essa data, lembrei porque a gente falou, por que a 17? Porque 17 anos de José. Porque esse 17 dias é uma determinação de tempo de Deus para que aconteça uma mudança. E esse segundo mês é como o segundo milênio. Por que 2 milênios? Por que um segundo mês? Entendeu? Por quê? Né? Porque é uma determinação de Deus que aconteça nessa segunda contagem entre anos, entre dias, entre eras, entre épocas. Né? Então, ele determinou que nesse 17 do segundo mês do ano 600 começasse o dilúvio, segundo o número do tempo do cataclismo com a idade de Noé, que tinha 600 anos. Era a idade do homem de 600 anos, começou nos 600 mais, nesses 17 dias ao segundo mês. E todos bajaram del arca 27 dias del segundo mês do ano 601. Tá bom? Então, eu espero que possam entender como o Senhor determinou que numa data específica, de um mês específico, do último ano da era da pré-diluviana, começasse o dilúvio e depois, ao segundo mês também do ano 601, do novo ano, né? Começasse no segundo mês, aos 27 dias, nesse caso, né? Começasse uma nova época, né? Então, o Senhor determinou. Mas ali houve um reinício de contagem de tempo, então. Um reinício... É isso, um reinício de contagem de tempo. Então, exatamente. Nesse dia 27 do segundo mês, que seria o ano 601, começou
como se fosse contar a partir do ano 600, que era a idade de Noé. Aí que marcou. Então houve como se voltasse o relógio ali, né, para uma data específica, é isso? Isso. Pode ver que o que ficou intacto praticamente foi a idade de Noé. Ou seja, o Noé passou da idade dele de 600 para 601. Também passou o tempo. Então, mas não passou em começo ou término do ano 600 para 601. Não, aconteceu ao segundo mês daqueles anos, né? Seria também, irmão. O ano que eles ficaram sobre as águas, foi um ano que teve o seu percurso entre 2 anos. Entre o ano que estavam deixando, entre a época que estavam deixando, entre o milênio que estavam deixando, passando por o recomeço de um novo dia, uma nova semana, um novo ano, um novo século e um novo milênio, que era 601. Seria também, irmão, o fim de um ciclo de uma geração e passando para outra, o início de outras gerações. Exato. É muito importante. Tá bom? Vamos lá? Glórias a Deus. Por este motivo, Deus hizo que Noé y los suyos, y los céus, ¿no? Subiesen al arca en el segundo mes del día 17 para que después de 1 año y 10 días bajasen. Así vemos, en suma, ahora vamos a contar 360, ¿no? 360 más 10 da 370, ¿no? Los cuales se completaron el 27 del segundo mes del año 601. ¿Por qué? Porque el 360 es un año lunar, un año judaico. Mas por que ficaram 1 ano e 10 dias? Por que 1 ano justo não ficaram? Não, 1 ano e 10 dias. Eles ficaram 1 ano e 10 dias, né? E aí veio uma contagem de 370, los cuales se completaron el 27 del segundo mes del año 601. El conteo del tiempo en el segundo año en que las aguas habían cubierto la tierra y secado a partir del primer día del mes 600